Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje eu quero falar sobre os ciclos da vida. Até mais. A gente sempre fala, né, sobre os ciclos enquanto ciclos os ciclos do Sol, os ciclos da Lua, a Lua cheia, a Lua nova, os sabás. Mas a gente tem ciclos pessoais, né? A gente também tem os nossos ciclos. Quando a gente fala em respeitar a natureza dentro da bruxaria, a gente respeita também a nossa natureza, né? Os nossos ciclos de evolução, os nossos ciclos de crescimento. Para esse estudo, a gente tem como instrumento a astrologia, né? A astrologia, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento e de possibilidades, né? E ela ajuda você a determinar os ciclos seus de vida, né? E existem ciclos que são comuns a todas as pessoas e eles são dados pelas idades. Todo mundo nasce com uma, que a gente fala, uma fotografia do céu, né? Quando a gente fala do mapa astrológico, a gente imagina assim, que quando você nasce tem, se você tivesse uma fotografia da posição dos planetas naquele momento, seria essa leitura do seu mapa, o seu mapa astrológico. Esses planetas, eles não ficam parados, né? Então, eles têm um movimento, esse movimento, cada um tem uma velocidade, cada um leva o tempo para dar uma volta no zodíaco. A Lua, em um mês, ela já deu a volta, e o Sol, um ano. E aí, cada planeta tem a sua velocidade, seu ritmo. Então, a gente pode dizer que todo mês existe, digamos assim, o seu aniversário da Lua, né? A Lua volta para o mesmo signo que ela nasceu, quando você nasceu, uma vez por ano, perto do seu aniversário, né? Não necessariamente no mesmo dia, tem o que a gente chama de retorno solar. E existem outros ciclos, né? Um dos ciclos que sinaliza, um dos ciclos que sinalizam o seu amadurecimento, o seu crescimento, é o ciclo de Saturno. O ciclo de Saturno, ele é muito marcante, ele é como o Saturno fica 2 anos e meio num signo, então você imagina que o aprendizado, a experiência que ele traz é uma experiência persistente que vai forçar você a um desenvolvimento. E a gente fala, né, desses ciclos, como as pessoas têm aquela noção que a combinação dos ciclos de Saturno, de Urano, elas têm relação com os famosos ciclos de 7 em 7 anos. Os ciclos de 7 em 7 anos, isso inclusive até áreas do conhecimento que, de certa forma, até rechaçam a astrologia, elas reconhecem que existem esses ciclos porque eles são muito evidentes, né? Uma criança, quando chega aos 7 anos, ela começa a dizer não. Quer dizer, aquela mãe, aquele pai de quem ele era totalmente dependente, ele já tem a capacidade de algumas coisas tentar forçar a sua própria vontade, né? Então a criança começa a ficar birrenta, começa a ficar chata, e aí você fala, não, mas então o bom era que ela fosse obediente. Então, aí vem os valores da bruxaria, né? Quando você fala em termos de, sim, para que é a finalidade da obediência? A obediência, ela, assim como com criança, como cachorro, você é bom que tenha uma obediência, porque a obediência ajuda a que você evite perigos, né? Então a criança não deve mexer em coisas com fogo, eletricidade, objetos cortantes, enfim. Cuidado para atravessar a rua, essas coisas, tomar banho, remédio, arrumar a casa, fazer algumas coisas são importantes na formação da criança. Mas
aquele ser que está encarnando, ele não é algo só para replicar as vontades dos pais, né? Ele pode, inclusive, ser um espírito mais antigo, com já já seja um espírito que traga já uma certa sabedoria, uma certa capacidade, ou que sinta já que já quais são os seus projetos de vida, quais são a sua missão de alma e tenha já vontade de algumas coisas, né? E então existe um gradual desenvolvimento em direção ao que a gente chama de individualidade, né? Então, assim, você nasce totalmente dependente da sua mãe. Se a sua mãe está triste, você fica triste. Se a sua mãe não te dá comida, você fica mal. É aquela dependência total. À medida que você vai crescendo, o marco dos 7 anos é um marco em que você começa a ir para a escola, conviver com outras realidades, já tem alguma autonomia, você já vai no banheiro sozinho, você já come sozinho, você já escolhe os seus amiguinhos, então você já começa a ter umas coisas que fora daquele seu contexto familiar, né? Esse processo continua, aos 14 anos o jovem já começa a ficar mais rebeldezinho, quer sair, quer festinha, quer aquilo, já pensa em namorar, em ter algum relacionamento. Isso vai ficando mais forte. Antigamente existiam até casamentos já nessa idade, né? Então a pessoa já está com uma certa maturidade física e já tem algumas capacidades, algumas autonomias, né? Chega aos 21 anos, normalmente o jovem na nossa cultura está já escolhendo profissão, já está fazendo uma faculdade, alguma coisa, ou então já está inserido em algum tipo de atividade, já está buscando uma autonomia. Isso sempre num crescente, né? Num crescente. Mas até os 28, 29 anos, o indivíduo não teve experiências na vida concreta em todas as áreas da sua vida. O Saturno, ele representa a estrutura que existe na sociedade e é aquela coisa, é a realidade, né? Então, assim, não adianta a gente querer falar assim, eu sonho com um mundo melhor. Tá, mas nós temos esse mundo do jeito que tá. Mas eu gostaria que fosse assim. Ah, tá, mas não é assim. Eu preferiria que os meus pais fossem mais, sei lá, é o que temos para o momento, é o que você tem aí. E o Saturno de 2 anos e 2 anos e meio, ele vai andando em todos os signos do zodíaco a partir do ponto em que ele estava quando você nasceu, né? E vai mostrando para você a realidade em diversos setores da sua vida. Então isso vai só posso cada pessoa, dependendo da posição em que o Saturno estivesse no mapa na época do nascimento, vai ser a progressão natural pelas casas e signos a decorrer dali, né? Mas, então assim, aos 28 anos existe o que a gente chama de retorno de Saturno. É como se a vida até o retorno de Saturno, você pode atribuir como foi condicionada pelo seu ambiente, as pessoas que você conviveu, o país, a sociedade, situação financeira, cultural. Quer dizer, você, assim, de certa forma, você fala, não, eu sou assim porque a minha mãe não me entendia, meu pai aconteceu isso, eu sofri tais coisas, tive muita dificuldade, não sei o quê. As condições estavam sendo mostradas. A coisa que acontece mais apavorante nesse período, e é por isso que é muito comum que esses ciclos eles sejam acompanhados com uma certa depressãozinha, um certo medo, né? A sensação de estar sendo jogada no mundo, porque antes disso você
tinha uma estrutura que você ainda não conhecia, então você estava com a inocência de, tá, gente, isso aqui é tudo novo para mim, eu não sei nem o que fazer nessa situação, mas a questão no retorno de Saturno, você já experimentou todos os setores da vida, você já sabe como que é a realidade, e a partir dali existe a possibilidade de você criar a sua vida nos seus próprios moldes. E isso é apavorante. Na verdade, o apavorante é a liberdade mesmo. Porque uma coisa é você falar, meus pais erraram, aconteceu tal coisa, eu sofri, não tive dinheiro, enfim. Mas você, até os 28 anos, algum recurso, algum aprendizado, alguma condição você teve. E aí, se você já teve, você já tem como enxergar, como sair, como construir as coisas dentro das suas limitações, das limitações que cada um vai ter na sua vida, mas de escrever de uma outra forma. É uma idade que algumas pessoas já estão casadas e já estão inseridas num esquema similar ao de suas famílias, né? E aí vem um questionamento também de se sentir já meio presa numa continuação de um processo que não foi você que começou. E tem uma situação de você também falar assim, não, mas eu vou fazer dessa vez do meu jeito. É um momento para você tomar as rédeas e se posicionar. E precisa ser com essa idade, porque o retorno de Saturno, esse processo doloroso de amadurecimento, ele é muito intenso nessa faixa de idade, né, 28, 29 anos, e passa, ele passa, né, passa dali 2 anos e meio parece que o mundo acabou, passou, né, aí vem a oposição de Urano com Urano, que é a vontade, aos 40 e poucos anos, 42, 40 e poucos anos, uma vontade de dar uma outra direção na vida, que se estava daquele jeito, pode ser que também as pessoas elas não cumpram aquele processo de amadurecimento, né? E quando aos 58, 59 anos vem o segundo retorno de Saturno, tudo aquilo que você não fez no seu primeiro retorno é cobrado 2 vezes. Né? Então, ali já com a sensação de tempo perdido, com a sensação de que aquilo que não foi agora não dá tempo, coisas, habilidades que você não foi atrás, quer dizer, já com uma sensação de culpa, de perda de tempo, de ter desperdiçado a vida, enfim. E é interessante porque normalmente nessa fase de idade que as pessoas estão se aposentando, né? Então é aquela coisa, quando eu me aposentar eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e às vezes você se aposenta e você fala, não, gente, não era só o fazer, né? A vida, os nossos propósitos de alma, às vezes não é só você falar assim, eu vou me dedicar a tal coisa quando eu me aposentar, ou quando eu tiver uma segurança financeira, ou quando acontecer tal coisa, só que o processo seu de desenvolvimento, ele não prescindia de você também estar lutando com aquela capacidade, com aquele dom, pela sua sobrevivência. Né? Existe um amadurecimento enquanto você está fazendo, né? Então, as pessoas elas não entendem muito isso. Elas falam assim, deixa para um outro momento, talvez quando eu tiver mais velho, talvez quando acontecer tal coisa. E você pensa, não, gente, as coisas, existe um aprendizado, não é só você fazer, vamos supor que uma pessoa que queira, sei lá, uma pessoa que quiser ser bailarina,
Se você não entrou com 6, 7 anos no balé, você não adianta. Você pode se dedicar à dança quando se aposentar, mas você vai se dedicar à dança num nível diletante, num nível sem compromisso, num nível sem aperfeiçoar técnica, sem autossuperação, sem superação física, né? Não é a mesma coisa. Então, a gente tem esses ciclos. E é importante o conhecimento desses ciclos, porque eu estou falando aqui até o retorno de Saturno, mas assim, os ciclos, todas as idades têm pontos importantes para você depurar, aperfeiçoar, se desenvolver. E são força, são fonte de resiliência, né? Quer dizer, a pessoa, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai também se tornando mais sábia, mais competente, vai se aprimorando e vai sentindo uma sensação de dever cumprido. Né? Porque é como se você, ao nascer, o seu mapa astral fosse um plano de metas que você teria tais dons para realizar, tais capacidades, tais dificuldades para superar, e de tempos em tempos, nesses ciclos, né, que não são só esses da idade, né, quer dizer, as pessoas também têm os ciclos das passagens de planetas importantes nos ângulos, nos signos onde esteja Sol, Lua, Ascendente, enfim. Existem vários ciclos que a gente tem, né? Mas quando a gente conhece o mínimo de astrologia, a gente se antecipa, né? E sabe, fala assim, não, eu tenho que realizar essa meta porque a hora é agora. É que nem escola, você pode estudar todos os dias um pouco e chegar no dia do exame e passar, ou você pode deixar para o último dia e tentar fazer. Passando, tudo bem. Não passando, acumula. E aí as pessoas vão chegando numa idade mais avançada, a sensação que elas têm é de que daí tudo caiu na cabeça, assim. Então, a incapacidade de se relacionar, a incapacidade eh, de se disciplinar, seja na alimentação, nas coisas do exercício, essas coisas todas que a gente vai deixando para lá, né? Para mim, pelo menos, é o pior. A gente vai caindo, as coisas vão, a vida vai falando assim, não, gente, a vida ela é algo integral, né? A gente não, se a gente prioriza alguma coisa vai ficar com falta, né? E para você ter uma vida mais plena, você tem que estar abarcando vários aspectos para estar se sentindo realizada. Então a diferença do que a gente chama de realização, né? Você cumprir a etapa, a missão de cada ciclo, né? Porque senão vai ficando mais difícil. Mas assim, alguns ciclos, que nem por exemplo no caso do retorno de Saturno, o retorno dos nodos aos 19 anos, né? A gente até vê em literatura que fala sobre psicologia, psiquiatria, que são épocas comuns em relatos de aparecimento de depressão, tendências suicidas, tudo mais, porque a pessoa que não foi educada, que não tem esse conhecimento, que na família não existia esse entendimento de que existia algo amadurecendo, quando aquele exame final, aquela prova, que seria um amadurecimento, o dia, tá acontecendo agora, a pessoa se vê sem repertório para realizar a meta. Né? Então é aquela pessoa que se manteve infantilizada, 18, 19 anos, a época de escolher profissão, de escolher coisa, foi na onda, chegou aos 28, 29 anos, enrolou como pôde o Saturno, vai juntando as coisas, vai juntando, tem uma hora que a vida vai cobrar. E a gente vê, e para cada pessoa, o grau
dessa cobrança pode ser maior ou pior, também conforme o quanto ela conseguiu se desenvolver, né? E aí então as pessoas falam assim, tá, mas e a gente não pode usar alguma coisa assim, tipo magias para você passar o Saturno melhor? Então é o contrário, né? A gente usa o conhecimento desses ciclos para se antecipar, para ir tentar fazer uma terapia, fazer entender os sonhos, entender os sinais, para saber o que precisa ser mudado, o que dá para ir fazendo, o que dá para ir fazendo aos poucos, se não der para fazer tudo de uma vez, para você ir cumprindo, porque essa questão, porque essa questão é uma questão inexorável, é a evolução, são os aspectos da vida que é um relógio. Do mesmo jeito que eu sei que amanhã, às 6 horas da manhã, vai amanhecer, eu sei que com 28 anos eu vou ter o retorno de Saturno. Né? Então eu já durmo, né, para estar acordando amanhã e eu, dentro de uma família, de um contexto que as pessoas tenham essa noção, vou sendo educada a ter repertório para, nesse momento, ter algo meu para estar lutando e para estar trazendo para o mundo. Né? O meu sistema, a minha coisa, lógico que vem a insegurança, a gente não tem experiência, não tem muita coisa, mas a gente vai, quando a gente vai fazendo, a gente vai conseguindo essa experiência, a gente vai aprendendo com a vida e vai dando conta, né? Bom, esse vídeo é um vídeo que foi sugerido por uma cliente e a gente então está falando sobre esse tema, inclusive fora do dia que a gente costuma lançar os nossos vídeos, né? Eu aproveito agora para também falar que a gente está lançando de novo o nosso curso de tarô, que é um sucesso, né? O pessoal adora. É o curso Tarô Mitológico como oráculo e como instrumento de magia, né? É um curso que dura 3 meses, tem parte prática e teórica com a função oracular e de magia, né? E são 2 horas de aula, uma vez por semana, tá? Eu vou deixar um link aqui para quem tiver interesse e fazer contato pelo WhatsApp, tá certo? Até mais então.